Então, pessoal, voltamos, né, para dar continuidade, então, para a terceira parte da aula, né? Eu tô tentando fazer em blocos, em no máximo 30 minutos. Eu sei que é um pouco extensivo, mas também eu vou deixar o material para vocês poderem estudar um pouco mais nessa matéria, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a denunciação da lide, né? Que estava previsto no Código Civil de 2000, pelo artigo 456, né, e que depois, posteriormente, foi revogado pelo próprio CPC de 2015, tá? A denunciação da lide, como o próprio nome diz, né, denunciar a lide, né, denunciar o processo, ela não é mais obrigatória, tá? Ela antes era uma figura obrigatória, né, no CPC de 73, e agora então ela passa a ser então opcional, né, não mais obrigatória, e está prevista no artigo 122, né. O que é a denunciação à lide? Né? A denunciação à lide é quando eu imputo a lide a uma outra pessoa, né? Eu pego e venho ao processo e digo, olha, eu não sou legitimado para essa demanda, eu vou fazer a denunciação à lide, tá? Então, existem dois casos em que você denuncia a lide, tá? Quando eu contesto a ação, tá? Ou quando o réu é considerado revel, né? Então, é o que está disposto no artigo 128, que na verdade vai apresentar as consequências de denunciação à lide, né? É quando eu aponto que, na verdade, esse interesse não é desse legitimado, né? E o que vai acontecer nesse caso? Se o denunciado contestar o pedido do autor, tá? O processo prosseguirá tendo na ação principal o litisconsórcio denunciante e denunciado. Ou seja, eu pego e digo o seguinte: olha, esse autor aí, ele não é legítimo para ajuizar essa demanda, né? E aí o que eu faço? Eu pego e faço essa denunciação, mas eu contesto ao mesmo tempo esse pedido. Então, o processo vai continuar tanto comigo, que denunciou, quanto aquele que eu imputei ser o legítimo, né? Para ser o autor dessa ação. Então, vai continuar um litisconsórcio, que, como o próprio artigo diz, através de um litisconsórcio necessário, porque vai ter, na verdade, dois réus, certo? Aquele que foi denunciado e aquele que denunciou, porque ele contestou aquele pedido. A segunda hipótese é quando o denunciado, né, for considerado revel, né? O denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo a sua atuação à ação regressiva. Ou seja, o que acontece? Eu faço a denunciação, sou considerado revel, né? E no momento oportuno eu vou entrar com uma ação regressiva, né? O que é? Uma ação que eu vou pedir o ressarcimento daquilo que eu sofri perante a pessoa legitimada, né? Por óbvio que esse não é o mecanismo de defesa mais apropriado, mas pode acontecer. E aí, posteriormente, a pessoa vai ter esse direito regressivo, certo? E a terceira hipótese, né, no inciso terceiro, diz o seguinte: se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com a sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso, né? Ou seja, se reconhecer esse direito, posteriormente, então, eu posso, né, na ação de regresso, pedir então a procedência da demanda, né? Então, eu reconheço, né, o pedido, né, confesso os fatos alegados pelo autor, e lá na ação regressiva, né, eu pego e peço então a procedência da demanda.
né? O artigo 122 diz ainda o seguinte: procedente o pedido de ação principal, pode o autor, se for o caso, querer o cumprimento da sentença também contra o denunciado nos limites da condenação dessa ação regressiva, né? Então, o que pode aqui é a possibilidade de, não sendo cumprida a ação, a tutela jurisdicional, né, a sentença de forma voluntária, pode, então, a autora ajuizar uma ação de cumprimento tanto contra o denunciante quanto o denunciado, né, nos limites da condenação da ação regressiva, tá? A última figura, né, que não é uma figura que está disposta no Código de Processo Civil, mas é uma figura que está disposta na Constituição Federal, que nós vamos falar meio que de forma superficial sobre ela, mas é interessante, né, que haja, então, a menção dela, que é o amicus curiae, né, que é uma figura que tem um nome latim, amicus curiae, que significa amigos da corte, né, que é justamente a intervenção de um terceiro que normalmente tem interesse na resolução dessa lide, né. Nós temos a figura do amicus curiae praticamente em todas as ações de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, certo? Na ação, por exemplo, envolvendo o aborto de fetos anencéfalos, várias instituições jurídicas sociais foram intimadas como interventoras dessa ação, ou seja, figuraram como amicus curiae, né? E cada vez mais nós temos, então, a intervenção quando se trata, né, do interesse público coletivo, de interesse geral, da figura de intervenção de terceiros, então, através do amicus curiae. Eu não vou me alongar aqui referente a essa figura, até porque faz parte da disciplina de direito constitucional, mas na verdade eu queria só falar um pouquinho de forma superficial dela, para vocês poderem também entender que trata-se de uma figura de intervenção de terceiros. Tá, pessoal? Eu tentei fazer e seguir o que está colocado no nosso material, né? O que está disposto no nosso material. Por óbvio que eu vou lançar essas aulas e gostaria também que vocês fizessem um estudo complementar disso que eu falei, tá? Por isso que eu vou exigir nessas atividades aí alguns resumos, né? Para que vocês possam também entender a matéria e na eventual, né, dúvida de vocês, eu me coloco à disposição para sanar esses questionamentos, né? Então, espero revê-los, né? Ou da forma virtual ou da forma presencial, o mais breve possível. E qualquer dúvida eu me coloco à disposição, certo? Até mais!